O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se inquiete, intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Paulo e Barnabé, depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Que quer ir para o céu aqui, levanta a mão e diga eu. É preciso que passemos por muitos sofrimentos. Mas é bom lembrar que os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. A missão dos discípulos continua e a presença forte, a presença do ressuscitado é a força de que eles precisam para enfrentar todas as dificuldades. Nós estamos aí nessa quinta semana da Páscoa, caminhando para Pentecostes. Estamos ouvindo praticamente todo o livro dos Atos dos Apóstolos, todas as leituras, e vamos vendo isso. Como é importante a força do ressuscitado que imprime nesses homens a coragem de anunciar, por entre aclamações, proclamar o Cristo vivo e ressuscitado. Hoje, você acabou de ouvir nessa primeira leitura, o que é que ela nos apresenta? Apresenta o apedrejamento do apóstolo Paulo, que mesmo diante da angústia, ele teve a capacidade, ele foi capaz de seguir em frente, sem desanimar. Quantas coisas acontecem na nossa vida que bate o desânimo, sim ou não? Muito. Não tem jeito não, não vou mais. E o ressuscitado é esse que nos dá o ânimo. A exortação desta primeira leitura exorta para que permaneçam firmes, permanecer firme no Senhor, com os olhos fixos nele, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, a perseverança diária que nós temos que pedir. E olha que lindo, todo dia tem uma medida necessária. 19 de maio passou, o que temos é hoje, e pedir para este dia, para esta hora, para todo este momento que vamos viver, a perseverança do agora. E quando a gente é capaz de permanecer firme, seguir em frente, mesmo com desânimo batendo a nossa porta diariamente, isso se chama confiança em Deus. Confiança em Deus. Eu não sei você, mas quando eu repito para mim, Padre Bruno, é no Senhor que eu confio
e nada temo, enche em mim um bálsamo de esperança. Confiar em Deus que tudo pode. Ninguém, meu irmão, nem eu nem você, nenhum de nós não estamos livres das decepções e fracassos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Vou repetir mais uma vez: no mundo havereis de ter tribulações, no mundo havereis de ter perseguições, mas o Senhor diz para nós o quê? Coragem. Confiar. No mundo de tanta desconfiança, de tanta incredulidade, nós somos convidados a proclamar que cremos e sermos neste mundo sinal de esperança. Quando eu chegava na sacristia, a Salete estava lá, abracei ela dando os parabéns. Se assentou, né, Salete? Carinha de 30, minha filha, estou mais velho do que você. E ela, meu Deus, e o que é que Deus quer de mim, né? O que vai ser de mim? O que Deus tem para mim agora? O que é que Ele precisa de mim? E o que Deus quer de cada um de nós? Que nós proclamemos, que nós tenhamos a alegria de anunciar, de proclamar com a nossa vida, que cremos em Jesus, que cremos na vida eterna, que somos seus seguidores, que carregamos a cruz de cada dia, o anúncio. Eu iniciei dizendo que os discípulos continuam a sua missão com a presença do ressuscitado. E nós somos discípulos missionários. Naquele tempo foram eles, hoje somos nós. Hoje sou eu, Padre Bruno, hoje é Salete, é você. É a missão da Canção Nova. E eu quero louvar a Deus porque por onde a gente passa, a gente toca nessa graça, desta força da evangelização. Imagina termos um sistema de comunicação 24 horas que tem a graça e a oportunidade de proclamar que Jesus é o Senhor. Por isso que a gente insiste tanto com o sócio evangelizador, para que nós tenhamos realmente 24 horas de alegria na proclamação do reino de Deus. Mas isso não quer dizer que as dificuldades e as perseguições não virão. Todos nós passamos. Porém, todo aquele que coloca a sua confiança, eu vou repetir, é muito bom quando a gente fala, a minha confiança está no nome do Senhor. Todo aquele que coloca a sua confiança no Senhor, jamais ficará desamparado. Jamais. Pode até as pernas amolecer um pouquinho. O medo bate. Mas ter medo não é problema. O problema é deixar que o medo nos domine. A tribulação pode bater e vai bater. A angústia vai bater, sim, tudo isso vai acontecer. Mas quando eu confio no Senhor, eu não vou ficar desamparado, eu não vou ficar desesperado, e eu vou sentir a sua presença que vai nos fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece? Acorda, povo de Deus. Quem nos fortalece? Olhe para quem está do seu lado e fala assim: é Jesus, a nossa esperança, a nossa força, aquele que nos dá a paz verdadeira. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Acabamos de ouvir. Não se perturbe. Ah, padre, mas é bonito falar, viu? Quero ver na vida, vamos praticar. O que eu estou falando para você é uma luta também para o Padre Bruno. Mas é uma luta diária, que nós temos que enfrentar, que nós temos que encarar, que nós temos que permanecer. Eu posso dizer que esse mês de maio para mim tem sido um mês de muita graça. É um mês que eu tenho celebrado meus 25 anos de chamado, desde o dia 1º de maio de 2000 até hoje, quando eu tive o meu chamado lá em Gravatá, Pernambuco. São 25 anos que eu coloco em prática diariamente o meu recomeçar, o fortalecer para este dia,
encorajando o coração e tendo a certeza que com Ele eu sou vencedor. Mesmo que o mundo muitas vezes venha querer tirar a alegria, bater o desânimo em nós, na nossa porta, o desistir bate diariamente, mas a resposta é pessoal. E o que é que a gente faz? Não. Vou recomeçar, estou firmado no Senhor. É muito lindo olhar a missão de Paulo e Barnabé, e eu quero trazer para nós, porque essa é a nossa missão, de sermos grandes propagadores da paz, divulgadores, neste tempo que a gente fala de tantas coisas que fazem sucessos, de tantos influenciadores que ganham milhões, falando tantas outras coisas. Vamos influenciar na verdade, levando Jesus, o contagiar, meu irmão. E como é importante isso, como é bom estar do lado das pessoas que contagiam. Nós temos que contagiar o povo de Deus. E aqui não estou falando de empolgação, mas é uma pessoa que é entusiasmada, que contagia com a sua vida, mesmo 7h20 e poucos minutos de contagiar. Mas se nós não contagiarmos, o inimigo contamina, e muita gente tem sido contaminada, porque nós não temos assumido a nossa missão primária, e a nossa missão é proclamar o Cristo vivo e ressuscitado, é anunciar o céu, é proclamar. E eu tenho insistido muito nisso. Ainda ontem falava para 2 irmãos sacerdotes: não esqueçam nas suas homilias, falem diariamente. É o ano jubilar, é o ano da esperança. A gente cai numa grande tentação de esquecer muito fácil das coisas. O ano da esperança que estamos vivendo não foi só a abertura da Porta Santa em Roma e o fechamento que acontecerá no final do ano. É um ano todo para nós clamarmos, pedirmos a Deus sobre a nossa vida em tempos difíceis que estamos vivendo. Os tempos são difíceis, só que eu tenho gerado dentro de mim uma esperança muito grande, e através do que eu tenho visto dentro de mim, porque a gente ultimamente tem falado assim: esse mundo está perdido, né? Tanta gente fala assim, né? E eu vou falar para você, não está não. Sabe por quê? Porque eu tenho visto crianças e muitas crianças com Bíblia na mão, com terço no bolso, com a cruz na mão. Eu me lembro que na minha infância a gente não podia nem tocar na Bíblia. As crianças hoje têm acesso. Então vamos tirar o olhar do desespero e dos profetas do desespero que batem a nossa porta, e vamos ser profetas da esperança. A nossa esperança é Jesus, mas é preciso fazermos a nossa parte. É preciso mudarmos de vida. É preciso viver o que o Salmo 144 foi proclamado e lido: ó Senhor, vossos amigos anunciem o anúncio do vosso reino glorioso com a nossa vida. É isso que eu quero pedir nessa manhã de terça-feira, que o despertar aconteça em nosso coração, sem nenhuma angústia. Que o Senhor nos conceda a graça da fidelidade diária e principalmente a perseverança de cada dia. A perseverança é o segredo dos fortes. Eu estou falando muito isso nos últimos dias, após a eleição do Papa Leão. Há um bom tempo, a Canção Nova tem um acampamento chamado Livrai-nos do Mal. E eu estou ali ajudando há um bom tempo este congresso, este acampamento, que tem várias casas de missão. E aqui em Cachoeira Paulista vai acontecer de 18 a 20 de julho. E já há um bom tempo eu trouxe a figura do leão como se fosse assim, olhar para aquele leão e lembrar dessa frase: o lutar e não desistir, o livrai-nos do mal,
O leão, sim, da tribo de Judá. Mas o que mais me trouxe foi o que eu aprendi da vida do leão. De cada 10 tentativas de caçada do leão, 8 é um fracasso. Imagina o leão, olha a presa, 10 tentativas, 8 ele fracassa. Só 2 ele conclui. Tem o êxito de pegar a caça. Conclui-se que 80% da vida de um leão é um fracasso. E o que faz ele ser o rei da selva? É porque ele não desiste, ele persevera. A perseverança é o segredo dos fortes. O que eu peço para cada um de nós é a perseverança, permanecer firmes, com os olhos no Senhor, foco em Jesus, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, todos os dias, é no Senhor que eu confio e nada temo. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Eu posso até bambear, mas se cair eu vou levantar, mas eu não vou desistir, porque eu sei em quem depositei a minha confiança. Que a força do ressuscitado nos ajude a dar a resposta diária para permanecermos sempre no Senhor. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.